O governo dos Estados Unidos sempre teve uma política externa muito agressiva. Os Estados Unidos intervieram em dezenas de países ao redor do mundo. Mas o que é único em relação a Donald Trump é que muitas de suas políticas agressivas não miram apenas adversários dos Estados Unidos, como China, Rússia, Irã, Venezuela e Cuba, mas também aliados de longa data dos Estados Unidos. Trump impôs tarifas altas que prejudicaram as economias de aliados importantes dos Estados Unidos, como o Japão, Coreia do Sul e Europa. Na verdade, os detalhes do acordo que Trump impôs ao Japão são bastante chocantes. Isso foi noticiado pelo Financial Times, que observou que o Japão está enfrentando o aumento do preço da amizade com os Estados Unidos, embora eu diria que não se trata tanto de amizade, mas sim de ser um vassalo. O Japão está sob ocupação militar dos Estados Unidos há 80 anos, e agora estamos vendo o custo dessa relação imperial. Por quê? Como parte do acordo comercial que Trump impôs ao Japão, os Estados Unidos vão impor tarifas de 15% sobre as exportações japonesas para os Estados Unidos, enquanto o Japão não tem permissão para impor tarifas sobre as exportações americanas para o Japão. Além disso, o que é chocante nesse acordo é que o Japão está sendo obrigado a investir 550 bilhões de dólares na economia dos Estados Unidos, e o Japão deve fazer isso até 19 de janeiro de 2029, que é o último dia de Trump como presidente dos Estados Unidos. Mas isso não é tudo. Nesse acordo imperial extremamente unilateral, o governo dos Estados Unidos tem controle total sobre o investimento do Japão. Estamos falando de $500 bilhão em investimentos, e como colocou o Financial Times, o acordo, abre aspas, cheira a coerção. Uma nação soberana, que é o Japão, é forçada a direcionar investimentos do setor público e privado para um país muito mais rico, sob uma estrutura descaradamente comandada pelo presidente dos Estados Unidos. Depois que o Japão recuperar seu investimento, ele passa a receber apenas 10% dos fluxos de caixa do projeto, enquanto os Estados Unidos ficam com 90%. Sim, o Japão tem uma participação nominal por meio de um comitê consultivo que escolhe os projetos, mas não há japoneses no comitê de investimentos, que é mais poderoso, e é Trump quem toma a decisão final. Sim, o Japão pode optar por não financiar um investimento, mas, se fizer isso, os Estados Unidos podem impor novas tarifas ao Japão na taxa determinada pelo presidente. Fim da citação. Então, esse é um acordo extremamente unilateral. Os Estados Unidos ficam com 90% do retorno sobre o investimento e Trump, pessoalmente, tem controle sobre os 550 bilhões de dólares do Japão investidos nos Estados Unidos. Mas não é só o Japão. A Coreia do Sul, outro aliado de longa data dos Estados Unidos, está sob ocupação militar americana há mais de 70 anos. A Coreia do Sul também foi forçada a assinar um tratado desigual com os Estados Unidos, no qual os Estados Unidos impõem tarifas de 15% sobre as exportações coreanas e a Coreia não tem permissão para retaliar. Mas isso não é tudo. Trump vem humilhando a Coreia, e a Agência de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, realizou uma operação em uma grande fábrica coreana na Geórgia e deteve mais de 300 trabalhadores sul-coreanos em circunstâncias humilhantes, colocando algemas neles e tratando-os como criminosos. Isso indignou pessoas na Coreia do Sul de todo o espectro político, da esquerda à direita. Veículos de mídia têm condenado esse abuso contra os trabalhadores sul-coreanos e retratado o tratamento deles como de prisioneiros de guerra, pintando Trump como um tirano agressivo. E todo esse escândalo também é profundamente hipócrita, porque Trump afirmou que quer reindustrializar os Estados Unidos, mas agora está atacando investidores estrangeiros que vêm construindo fábricas no país.
O Financial Times observou que as grandes empresas sul-coreanas, Hyundai e LG, já investiram 20 bilhões de dólares nessa fábrica na Geórgia e tinham planos de investir mais 20 bilhões. É por isso que um representante do governo sul-coreano disse ao Financial Times que os Estados Unidos colocaram essas empresas sul-coreanas em uma, abre aspas, posição impossível, fecha aspas, e como escreveu o FT, abre aspas. Governos americanos sucessivos pressionam essas empresas a investir bilhões de dólares para reviver a indústria americana, enquanto se recusam a facilitar vistos de trabalho temporários para que os projetos sejam concluídos no prazo. Fecha aspas. Segundo o chefe de pesquisa da Associação de Comércio Internacional da Coreia, o governo dos Estados Unidos é duas caras, pois pede investimentos coreanos enquanto trata como criminosos os trabalhadores necessários para os projetos. E isso acontece porque os Estados Unidos não têm trabalhadores qualificados que realmente saibam construir essas fábricas de alta tecnologia e produzir esses bens manufaturados de alta tecnologia. Mas, em vez de treinar trabalhadores americanos para serem técnicos e engenheiros para trabalhar e ajudar a projetar essas fábricas, o governo Trump está fazendo exatamente o oposto. Trump assinou uma ordem executiva para abolir o Departamento de Educação, comandado por uma bilionária do ramo de luta livre, Linda M. Semon, que nem sabe o que é inteligência artificial. O resultado das políticas agressivas de Trump é que os Estados Unidos não estão se reindustrializando. O contrário está acontecendo e, segundo, Trump está afastando aliados de longa data dos Estados Unidos, como o Japão e Coreia do Sul, que, mais uma vez, continuam ocupados militarmente pelos Estados Unidos. E até mesmo esses países agora estão buscando diversificar suas relações exteriores, melhorando seus laços com a China e aumentando o comércio com a China, já que suas populações estão indignadas com os ataques descarados dos Estados Unidos à sua soberania. Na verdade, o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, foi pressionado a renunciar depois de assinar esse acordo humilhante com os Estados Unidos, que beneficia Washington às custas de Tóquio. E a mesma coisa também aconteceu na Europa. Trump impôs outro tratado desigual aos chamados aliados dos Estados Unidos na Europa, forçando a Europa a aceitar tarifas de 15% dos Estados Unidos sobre as exportações europeias para os Estados Unidos, enquanto a Europa não pode retaliar. E Trump também se gabou de que a Europa investirá centenas de bilhões de dólares nos Estados Unidos e comprará armas de corporações americanas no complexo militar industrial. Então, tudo isso serve como um lembrete da citação do falecido criminoso de guerra e estrategista imperial americano Henry Kissinger, que disse: "Pode ser perigoso ser inimigo da América, mas ser amigo da América é fatal." Fim da citação. E os chamados aliados dos Estados Unidos na Europa, no Japão e na Coreia do Sul estão aprendendo isso da pior maneira possível. E o que também chama atenção é comparar como os Estados Unidos tratam seus chamados aliados com a forma como os países do BRICS, no Sul Global, estão construindo instituições alternativas e aprofundando seu comércio e cooperação para construir uma nova ordem mundial multipolar. Em setembro deste ano, vimos avanços históricos na China, quando a Organização de Cooperação de Xangai, a SCO, realizou uma cúpula histórica na cidade chinesa de Tianjin, que também contou com a presença do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Índia e China melhoraram significativamente suas relações após anos de conflito, e isso acontece depois de o governo dos Estados Unidos ter tentado, por décadas, dividir a China e a Índia, dividir o BRICS, dividir a SCO. Mas a agressividade de Trump, na verdade, aproximou esses países e acelerou o movimento deles para criar uma nova arquitetura financeira internacional que não é controlada pelos Estados Unidos e não é baseada no dólar americano, mas sim utiliza as moedas nacionais dos países do BRICS e dos membros da SCO.
Então, de um lado, você tem os aliados dos Estados Unidos na Europa, no Japão, na Coreia do Sul e na Austrália. Os Estados Unidos estão impondo tratados desiguais a esses vassalos, que prejudicam suas economias e beneficiam os Estados Unidos às custas das próprias economias deles. Enquanto isso, os países do BRICS, que representam a maioria global, estão construindo um novo sistema financeiro baseado em cooperação mutuamente benéfica, de ganhos para todos. O contraste é muito evidente. E para discutir isso em mais detalhes, tenho o privilégio de receber hoje o renomado economista Michael Woodson. Eu o entrevistei para discutir um artigo que ele publicou intitulado Trump ataca a Europa, Coreia, Japão, forçando-os a subsidiar e transferir indústrias para os Estados Unidos. Agora vou mostrar alguns destaques da nossa entrevista. O que Trump e a política dos Estados Unidos estão tentando fazer é uma política de coerção econômica para, basicamente, impor aos seus aliados, em Europa, a União Europeia, os países da OTAN, Japão, Coreia, talvez a Austrália também, dizendo, bem, se não conseguimos controlar e dominar os países da OCS e dos BRICS, vamos consolidar nosso controle sobre nossos aliados. E se vamos tentar fortalecer o poder industrial dos Estados Unidos, e com isso nosso poder militar e nossa capacidade de coagir outros países diplomaticamente, então nós temos que, recorrer ao poder econômico dos nossos aliados. Esse é um plano essencialmente exploratório. Trump acredita que o mercado dos Estados Unidos foi tão crucial para outros países que eles farão qualquer coisa para subordinar seus próprios interesses a longo prazo só para manter o acesso ao mercado americano no curto prazo. Trump tem uma tática padrão. Ele disse, bem, é claro que podemos retirar as tarifas que, ameaçamos usar para desestabilizar sua economia, mas queremos algo em troca. Isso é, nos Estados Unidos, a gente chama isso de um simples esquema de proteção. E Trump disse, bem, se vocês seguirem certas políticas dos Estados Unidos e se concordarem em transferir sua indústria para os Estados Unidos e nos ajudarem a industrializar, trazer suas fábricas de automóveis, manufatura industrial, suas indústrias-chave, sim, a Volkswagen, assim como a Hyundai na Coreia e a Nissan, todos esses países, suas empresas podem continuar lucrando. Mas vocês vão lucrar transferindo sua produção do seu país de origem para os Estados Unidos. E assim, ele conseguiu extrair promessas deles para transferirem suas operações para os Estados Unidos, e promessas de reduzir tarifas em troca do apoio deles às políticas dos Estados Unidos. Tanto Trump quanto o secretário de Estado Rubio disseram, e isso não nos serve mais. Não conseguimos competir em um mercado justo. Não vamos ser justos, porque não precisamos, já que outros países se tornaram tão dependentes do mercado americano que podemos dar um soco neles e desestabilizar suas economias, se quisermos. Eles realmente não têm escolha a não ser se render. Era nisso que a América acreditava. E esses acordos, na verdade, servem como uma lição para dizer, bem, você tem a nova ordem internacional que está sendo definida pela SCO e pela reunião dos BRICS. E, como alternativa, é só olhar o que os Estados Unidos fizeram pela Europa, pelo Japão e pela Coreia. Essa é a alternativa.